Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Seja bem-vindo mais uma vez, Alfredo. Opa, muito obrigado. É isso aí, pessoal, nós estamos aqui começando mais um episódio. Todos os nossos episódios estão ao ar toda segunda-feira, às 8 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, e 9 horas da noite, horário lá do Brasil, né? Isso aí. Nossos episódios também podem ser alcançados, porque nós estamos compartilhando no Facebook, né? Facebook também. Estamos compartilhando com o Instagram. Também estamos lá na RadioWaibo.com, né? Lá no Japão, lá na Terra do Sol Nascente, uma rádio que está a serviço lá da comunidade brasileira, né? E também nós estamos indo muito bem. A partir do dia 17 passado, nós estamos com o nosso devocional presente diário, né? Gentilmente cedido pela Rádio Transmundial, que há 25 anos, né? Esse ano já vai ser o 26º ano. Uau. Que estão aí com esse devocional. Muito obrigado, né, por vocês, né, ter nos dado essa permissão de compartilhar um presente, né? Presente é coisa, presente que você recebe, você, né, também pode compartilhar. Então, hoje, mais uma vez, estamos iniciando esse episódio. Estamos no capítulo 4. Semana passada nós falamos Fui Arrebatado em Espírito. Alfredo, esse episódio passado foi um sucesso. Todos são um sucesso, mas esse último agora, né, as nossas visualizações foram muito boas. Que, né? Maravilha, que bem. Foi bastante interessante, foi um dos vídeos nossos que tiveram mais visualizações nos primeiros dias, né? Só temos que dar graças a Deus por isso. E hoje nós estamos aí nesse episódio que vai falar um pouquinho de algo bastante interessante que todos têm curiosidade, né, Alfredo? No decorrer desse episódio você vai vendo muitas coisas o que veremos no céu, tá? Tá aí uma escada, um caminho, né, para ser seguido. E logo após aqui, depois que João foi arrebatado em espírito, ele teve uma visão. E essa visão de onde é? É de lá de cima, Exato. Tá? E aí nós vamos falar sobre isso e muitas outras coisas também. Já te convido a você a compartilhar esse vídeo, dar o seu like, fazer o seu comentário, que também é muito importante, e aprender conosco o que veremos no céu. Não perca, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas coisas nesse episódio do Parabolando Podcast de hoje. Alfredo. Opa, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Vamos continuar então o nosso estudo aqui no livro do Apocalipse. E como nós dizemos, é um livro que nos traz esperança, que nos traz alegria de sabermos do nosso futuro. Não Exato. É? No futuro aqui na Terra a gente não sabe, né? Não sei como é que vai ser aqui, mas no céu é com certeza. Isso aqui é certo, isso aqui não falha, né? Sim. Então, a semana passada nós falamos sobre a questão do arrebatamento, o que acontecerá, a linha que nós estamos seguindo aqui e falando sobre. E então nós vimos que João foi arrebatado, assim como a igreja é tirada daqui da Terra. E João começa a ver as coisas depois, de cima do céu, ele começa a ver a tribulação aqui na terra. Mas antes disso, ele vê algumas coisas no céu muito interessantes, muito importantes e lindas de nós lermos e imaginarmos e pensarmos, assim como o apóstolo Paulo fala, pensai nas coisas lá de cima, aonde Cristo está assentado com o Pai. Okay. Né? É nisso que temos que pensar, porque essa é a certeza absoluta da nossa vida. E nós vamos continuar então do versículo 3, onde ele tinha visto sendo posto no céu, estava posto no céu um trono e alguém assentado sobre o trono. Você veja que João ele não fala Deus estava sentado sobre o trono, ele fala alguém estava sentado sobre o trono. Interessante. O nome de Deus para o judeu, eles não falam. Eles não repetem o nome Yahvé como nós, porque eles levam muito a sério a questão do não tomar o nome de Deus em vão. Então, até quando eles estão lendo a Bíblia e tem o nome Yahvé, eles dizem Mishem, que é o nome, né, para não se referir ao nome de Deus, para não incorrer no erro de, às vezes, tomar o nome de Deus em vão. Então, ele coloca ali, olha, alguém estava sentado nesse trono. Sim. E ele diz assim no versículo 3, e o que estava sentado era na aparência, semelhante. Então, isso aqui tem que colocar bem. Nós temos que prestar bem atenção nisso aqui, porque ele diz o que estava sentado, na aparência, a aparência daquele que estava sentado era semelhante. Não diz que era igual. Aspecto, né? Aspecto semelhante. Então, era semelhante, porque João, quando ele vai aos céus e ele vê aquela coisa, Paulo também foi ao terceiro céu, e ele diz assim, olha, e eu vi coisas que um homem não pode dizer. É impossível, não existe num vocabulário humano
palavras para dizer o que você viu no céu. Né? Quando nós chegamos lá, nós vamos contemplar, mas para voltar aqui e dizer, você tem que dizer, é semelhante, é parecido, porque para dizer o que é no concreto é uma coisa muito interessante, né? Muito impossível para nós. Não existe vocabulário no mundo para descrever essa maravilha, né? Sim. Ele diz, era semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Então, semelhante, parecido, essas são palavras que João usa quando ele vê o trono. Então, ele é tirado da terra, ele vai ao céu, ele chega, ele vê o trono de Deus e ele vê semelhante. Agora, a pergunta é, aqui ele coloca aqui a seguinte coisa, semelhante a pedra de jaspe e sardônio. Essas pedras aqui, no original grego, se nós formos traduzir lá, essas pedras, seria mais para nós, nos dias de hoje, seria semelhante ao diamante e ao rubi. Ok. Pedras semelhantes ao diamante e ao rubi. Então, o que João vê? O que é o diamante? Você viu um diamante bem lapidado? Né? Eu vi uma vez uma pulseira que uma pessoa que eu trabalho tinha ganhado do marido de diamantes. Sim. Chega a embaçar o olho assim, tanto que brilha, né? Você olha e você fala, meu Deus, quanto brilho tem nisso. João viu que semelhante a uma pedra de diamante, aquele que estava sentado no trono, era semelhante. Ele está vivendo essa glória de Deus, a glória de Deus é tão grande, tão inexplicável, você não tem como você exprimir e dizer em palavras, semelhante ao diamante, Sim. de tanto que brilhava, o brilho da glória de Deus. Ele colocou 2 pedras aqui. E aí a outra, sardônio, são 2 pedras, rubi. O que nós vemos ali? Rubi, que cor que é o rubi? Vermelho. Vermelho. Isso é o sangue de Cristo. Ok. Né? Então tá ali o pai e o filho. Ele coloca ali, ó. Por isso que Jesus fala, eu me assentei ao lado do pai. Né? Okay. Então no trono você vê ali diamante e rubi. E depois ele diz, e também um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. A esmeralda é verde. Verde. Lembra, aqui nós vemos... nós recordamos que quando Deus destrói a terra com o dilúvio, ele coloca o símbolo da aliança dele no céu, é o arco-íris. Sim. E verde, o que é vida? Quando está tudo verde, tudo brota, é vida. Então aqui está dando-nos a promessa de que Deus é vida e de que ele não destruirá a terra, mas a terra será renovada. Por isso que João vai dizer no final, vi um novo céu e uma nova terra onde nós habitaremos. Uau. E aí nós dizemos, por que Deus se apresenta para João dessa forma? Interessante, né? Por que ele não se apresenta na forma de um homem, como Cristo é? Não é? Mas ele se apresenta dessa forma. Muito bem. Nós temos que entender uma coisa. A definição teológica de Deus, ela diz o seguinte, Deus é espírito. Até Jesus diz, né? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. E em verdade. Então, na definição teológica diz, Deus é espírito perfeitamente bom, que em santidade e misericórdia cria, governa, sustenta todas as coisas, imutável, não tem sombra de variação, não tem forma. E depois continua. Então, Deus não tem uma forma. Por quê? Que a forma é feita por humanos, né? Se Deus tivesse uma forma, porque na definição de Deus ainda diz assim, contém todas as coisas e por nada é contido. Se Deus tem uma forma, alguma coisa ele não vai conter, não vai caber dentro dele, porque Deus termina onde termina a forma. Então, por um exemplo, essa caneca ela tem uma forma. A água vai que está aí dentro dela, ela vai ser... Ela está aqui dentro. Mas o que está fora, ela não abrange o que está fora, porque a forma dela acaba aqui. Não é? Então, Deus não tendo forma, ele tem que... Deus, todas as coisas, contendo todas as coisas nele, e não pode ser contido por nada, ele não tem forma. Okay. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nele vivemos, nos movemos e somos. O universo inteiro é como um peixinho dentro do oceano que é Deus. Não existe nada fora de Deus. Deus é a existência pura. Então, nada pode existir fora de Deus. Então, ele não tem forma. O modo como ele se apresenta para nós
é uma misericórdia muito grande, uma misericórdia tremenda, uma misericórdia sem fim, que ele se apresenta para nós. Por isso que fala que Cristo, sendo Deus, e se fazer em forma de homem, é uma humilhação muito grande, porque ele contém todas as coisas e de repente estava em um corpo humano. Sim, limitado, né? Limitado. Então sabe o que é isso? Amor. Amém. Aí nós entendemos a palavra amor de Deus, ele se fazer homem e ele, desta forma, ter esta forma de se apresentar a nós. Ele pega e se apresenta a João aqui em uma forma de parecida uma pedra de diamante para mostrar para o João a glória dele. Porque você não consegue ver Deus, ninguém nunca viu Deus, Jesus disse. Por quê? Porque você não consegue ver, porque você está dentro dele, não é? Então ele, por causa do amor dele, ele é o todo. Puxando aqui, você vê que até os filósofos pagãos entendiam isso, né? O Aristóteles dizia o seguinte, olha o que ele dizia, que os universais só podem existir naquilo que como é que fala? O universal só existe naquele que é singular, naquele que é separado. Então, por exemplo, ele dizia assim, você não vê a humanidade, você vê seres humanos no individual. Sim. Mas o universal, a humanidade, ela não pode se manifestar a não ser no ser humano. Agora, o ser humano não pode ser ser humano se ele não tiver humanidade. Então, são duas coisas separadas, porém, a universalidade não existe sem o ser humano e o ser humano não existe se não tiver humanidade nele, ele é outra coisa. Uau. O único que é o universal e é individual é Deus. E nós temos essa prova aqui. Okay. Ele é o todo, mas ele se manifesta no indivíduo que é Jesus Cristo e ele se manifesta para João se mostrando dessa maneira. Olha que coisa linda. Amém. Não é? Então, por isso que João vê a coisa desta maneira, né? Sim. E aí ele fala assim, nós vemos a certeza de que a terra será renovada, né? Por causa do arco-íris. E ele diz assim, ao redor do trono também havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Muito bem. E agora quem são esses 24 anciãos? 24 anciãos, 24 tronos. Por que 24 nesse número tão... É o único lugar da Bíblia que a gente vê esse número. Porque é 7, 10, 3... Né? A gente já viu vários, mas no caso de 24 aqui... Nós vamos ver o significado disso. Olha que coisa interessante. João está vendo aqui o céu, ele está vendo o trono. E aí ele diz assim, ao redor do trono, então o trono está aqui, o modo como Deus está se apresentando a nós, apesar dele ser o todo, ele está se apresentando a João para João ver ele. Em volta desse trono, que é o modo de nós nos comunicarmos com ele. Fala, eu quero que você se comunica comigo, então eu vou me fazer você ver, para eu poder me comunicar com você. E aí, em volta desse trono, 24 anciãos. E aí diz que esses anciãos estão vestidos de branco e na cabeça tem coroa. Aí são pistas que vão nos dando. Né? Há há diferentes interpretações a respeito disso. Uns dizem que por estarem vestidos de branco e terem coroas significa a igreja, não é? Mas depois nós vamos ver que depois vai haver uma multidão lá de pessoas que são a igreja. Então não se encaixa muito bem aí. Se for interpretar simplesmente como simbólico, poderia até se pôr como a igreja. Alguns interpretam como 12 como igreja, 12 como a tribo de Israel e tudo. Mas 24, o número 24, um número de governo. E 24 tem a ver com sacerdócio. Nós vamos ver isso lá no livro de Crônicas, no capítulo 24. Olha, 24. Capítulo 24 do livro do primeiro livro de Crônicas. Primeiro? O primeiro livro de Crônicas, no capítulo 24, nós vamos estar lendo do versículo 1 em diante, que foi quando Davi estava fazendo as preparações para o templo, né? Para o templo que Salomão iria construir. E Davi foi preparando todas as coisas. E aqui no capítulo 24 ele fez uma divisão de sacerdotes.
E ele diz assim, olha, no versículo 1 diz assim, olha. Quanto aos filhos de Arão, foram estas as divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Assim Eleazar e Itamar exerciam o sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, dos filhos de Eleazar, e de Aimeleque, dos filhos de Itamar, Davi os repartiu em divisões segundo os seus deveres no ministério. Então cada um tinha um dever. Um tinha que lavar as bacias, outros tinham que sacrificar, outros tinham que tal. Eram várias divisões. Achou-se que os filhos de Eleazar, entre os cabeças de famílias, eram mais do que os de Itamar, e foram divididos respectivamente. 16 cabeças de família dos filhos de Eleazar e 8 cabeças, famílias do filho de Itamar. Foram repartidos por sortes, tanto uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes da casa de Deus. Assim, dos filhos de Eleazar, como dos filhos de Itamar. Então, aqui nós vemos que haviam 16 da família. Mas outro 24. 24. Sim. Davi dividiu o serviço do sacerdócio em ministérios de 24. Eram 24 para exercerem todo o ministério dentro da casa de Deus. Então, o que esse número 24 está significando? Interessante também aqui no Divisões do Exército, no capítulo 27 de 1 Crônicas, né? A divisão do Exército são 24 mil homens. 24 mil homens. 24 mil homens. Aqui, escrito aqui, ó. Yeah. Tudo 24 mil aqui, ó. 24 mil. Tudo 24. O que era isso? É algo muito interessante. Então, isso tem que ver com o serviço no templo. Tem que ver com o serviço de domínio. E como era o serviço no templo? Né? Lembra-se que quando Deus institui o serviço no templo, ele manda acender as lâmpadas. Turnos. Né? E põe turnos. Né? Então, os que estavam responsáveis pela lâmpada não podiam deixar a lâmpada apagar. Eles tinham que deixar a lâmpada acesa, que simbolizava a presença de Deus. O fogo que colocava-se ali, a brasa, no altar do sacrifício, ele não podia apagar. Você tinha que deixar a brasa sempre queimando, dia e noite, para oferecer sacrifícios a Deus. E tinha os sacerdotes que eram responsáveis por isso. Agora, olha que coisa interessante. Aqui nós vemos essa classe de anjos. É uma classe de anjos ligada ao serviço do templo, que é ligada à adoração, ligada ao trono de Deus. 24 horas. 24 horas, porque não pode, a adoração a Deus é incessante. Ela não para, as orações são incessantes, porque Deus não dorme, o guarda de Israel não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel. Deus é eterno. Então, para ele, sobe-se os louvores, as adorações incessantes. E são 24, são classe de anjos que têm a aparência de ancião. Sim. Diz que tem anjos que têm aparência de jovem. Depois nós vamos ver outros querubins que têm aparência de leão, de tal. Mas esses daqui é uma classe que Deus criou com aparência de ancião, com aparência mais velha, porque a sabedoria está onde? Nos anciãos, não é? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eles estão aonde? Em volta do trono de Deus. Tudo isso é um simbolismo muito grande de sabedoria, daquele que entendeu quem é Deus, daquele que entendeu que Deus é digno de todo louvor e sem cessar. E por que 24? Porque é sem cessar. Nós vemos aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, aqui no versículo... Vamos começar aqui no versículo 5, onde diz assim, o versículo 4, João fala assim, ó, eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos, que estava em volta do trono de Deus, me disse, não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como tendo sido... Depois nós vamos entrar nisso aqui mais profundo. Como tendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Então esses 24 anciãos, que são uma classe de anjo, que estão no céu, em volta do trono de Deus, onde Deus se apresenta para o ser humano e fala com ele. Eles têm na mão deles harpa, louvor, e eles têm taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, o que acontece? O que isso significa? Como funciona o louvor no céu? A igreja, nós pensamos, da onde a igreja tirou o modo de adorar a Deus? Ela tirou do livro de Apocalipse, não é? Então, quando nós oramos a Deus, a nossa oração sobe a Deus. Esse é o modo como Deus faz por causa da nossa fraqueza, para nós podermos se comunicar com Ele, ainda que Ele lê o que Ele sabe que tem no nosso pensamento. Né? Mas para mostrar para nós como são as coisas. Okay. A nossa oração sobe até Deus como um incenso, e ela vai na taça desses anciãos que estão em volta do trono de Deus. E depois nós vamos ver lá para frente que os anciãos jogam o incenso no altar de incenso diante de Deus. Wow. Como se Deus respirasse a nossa oração como cheiro suave. E lembra-se dos sacrifícios no Antigo Testamento, onde diz que Deus tinha aquele sacrifício como cheiro suave a Deus. As nossas orações sobem a Deus como cheiro suave. E aí você diz, mas 24 anciãos, sim, não são 24 horas no dia. Você pode estar orando 1 da manhã no Japão, 1 da tarde aqui. O ancião da sua taça, do seu horário, está lá com a sua taça diante de Deus. Né? A tua oração está sendo ouvida. Então, imagine João vendo tudo isso no céu. Uau. Imagine, essa visão é uma coisa tremenda. Então, quando nós formos orar, isso aqui é para você que quando vai orar, você às vezes se dispersa na oração. Pense na hora que você está orando, o que está acontecendo no céu? O que esses anciãos estão recebendo? Está chegando lá na taça deles, está enchendo a taça, está chegando diante de Deus. Deus está, como se diz, cheirando como um cheiro suave as nossas orações diante de Deus. Sim. E aí, voltando aqui, né, diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? Então, lembra-se que lá no livro de Êxodo, quando Deus fala no Monte Sinai, era trovões, o monte tremia e tal. Então ele diz assim, do trono de Deus saíam relâmpagos, vozes e trovões. Deus, quando fala, abala a terra, o modo de Deus falar. E eu fico imaginando João vendo tudo isso. Né? Trovões, vozes, relâmpagos, é uma coisa muito gloriosa, uma coisa muito tremenda. Por isso que o povo ficou com medo lá. E João, aqui sendo igreja, estava diante de Deus, salvo, vendo todas essas coisas. O poder e a glória de Deus ali. E ele via o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus se mostrando para o homem, para que o homem possa se comunicar com ele. Ele diz assim, também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Então lembra que do trono de Deus sai água viva? Sim. Esse é o mar de água viva que sai do trono de Deus, que é semelhante ele diz semelhante ao vidro, não é? Sim. Que a água é muito clara, a água brilha. Isso é água. E nós vamos ver no céu, você vai ver aquele mar, aquele rio saindo do trono de Deus. Claro, límpido. Ok. Né? Mais para frente nós vamos ver mais coisas, aguando as árvores. Porque no caso hoje, né? Nós já estamos aqui já no nosso final do episódio. Só para você ter uma ideia. O que é que nós vamos, no nosso próximo episódio, nós vamos falar a respeito, né? No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes, né? Coberto de olhos tanto na frente como atrás. Muito bem. Então, no nosso próximo episódio, nós vamos estar falando sobre esses 4 seres viventes. Sobre esses 4 seres viventes. Quem são eles, né? O que eles fazem? O que eles fazem, qual é a representação deles e o que eles estão fazendo ali, tá? Que é uma coisa muito importante. Muito maravilhoso. Agora tem uma coisa. Essas visões estão aonde, né? Essas visões estão o quê? No céu. No céu. No céu, tá? E essa é como diz até a gente não diz assim, onde você tá? Manda lá a sua localização. Aí você clica lá no celular, você manda a localização. O cara abre o celular, tá aqui.
Tá? Então, tudo isso que a gente está lendo aqui, essa visão, onde João estava onde? João estava em espírito no céu. Porque ele ainda não tinha morrido, não tinha sido arrebatado. Ele foi arrebatado em espírito. E ali, nesse céu, aonde ele estava, ele viu, né, esse trono, viu os 24 tronos, os 24 anciãos, e logo após, o que veremos no céu, tá aqui, né? Esses 4 seres viventes que nós vamos saber quem é, né, Alfredo? Semana que vem? Convida o pessoal aí, Alfredo, para então, você já dar uma... Não percam! Já dar um toquezinho, uma palhinha aí pro pessoal aí desses 4 seres viventes. Amém. Então, irmãos, não percam. Semana que vem nós estaremos falando sobre esses 4 seres viventes que, para nós, é algo assustador, não é? No céu, seres criados por Deus, não é? E nós vamos ver tudo isso no céu quando estivermos com Deus. Então, a graça maravilhosa de Deus de querer se comunicar com nós e achar este meio de se fazer aparentar para nós e mostrar todas essas belezas, essas coisas maravilhosas, coisas... Por isso que Paulo fala, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para mim, para você e para todos aqueles que um dia... reconheceram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém. E João aqui, nessa visão, ele teve um cuidado, uma sabedoria vinda de Deus, e claro, com certeza, né? Vinda do Senhor, que ele sempre diz, é parecido, exato, é semelhante, é algo parecido, porque coisas desse tipo aqui, como é que você vai descrever? Expressar, né? Como é que você vai, né, desenhar isso? Então ele diz aqui, né, no versículo 6, diz assim, diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Nós temos aqui, ó, veja bem, né, uma imagem, né? Uma imagem aqui toda azul, numa escada que não sei se é gelo, não sei se é mármore ou se é granito, né? Então é algo parecido. Algo parecido, de tão grande, de tão esplendoroso que é essa visão dos céus, que não dá para se definir, né? Ele coloca aqui coisas o quê? Que ele conhecia. Exato. Né? Que ele conhecia. É por isso que o apóstolo Paulo fala que as coisas que existem aqui na terra são sombras das que hão de vir. Então, se eu coloco a sombra da minha mão, você olha a sombra e depois você vê a minha mão, você fala, nosso Deus, é muito diferente. É apenas uma sombra. Imagine a coisa mais linda que você já viu nesse mundo. É uma sombra. Perto daquilo que nós vamos ver no céu. Porque a sombra, ela mostra a forma, mas não mostra os detalhes. Os detalhes, né? Não mostra os detalhes, nada, a cor, nada. Mas existe, né? Mas é apenas uma sombra. Aí, ó, pessoal. Então, convidando você para estar conosco no nosso próximo episódio do Parabolando Podcast, que nós vamos falar sobre esses 4 seres viventes, a descrição deles, né? O jeito que eles foram vistos, né? Exato. Pela essa visão de João. O que cada um faz e o que acontecia, né? Nesse ambiente de adoração. Tá? O que acontecia ali, que é algo poderoso. Coisa linda, 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 maravilhosa. Amém? Suas considerações finais, nós vamos dando tchau e, Alfredo, encerrando o nosso episódio do Parabolando Podcast. Então é isso aí, meus irmãos. Como é bom nós aprendemos e vermos e temos essa esperança, né, de que veremos a Deus, veremos todas essas coisas maravilhosas no céu, né? Esse mundo de sombras, tão lindo que é, mas são só sombras, né? Tem aquele hino que diz assim, passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres resplendores, mas eu contemplo o meu lar. Uau! Amém? Aí, ó, pronto, aí, fechou. Então, pessoal, nós estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast e nos vemos até o próximo episódio, que vamos falar dos 4 seres viventes. Compartilhe, dê o seu joinha, tá bom? Faça o seu comentário e tamo junto, tá bom? Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau!